E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer a demonstração da relação fundamental da trigonometria, beleza? Eu vou fazer essa demonstração de duas maneiras diferentes, tranquilo? Para a gente ter mais ferramentas aí para trabalhar e fazer a demonstração de duas maneiras, certo? Conceitos que eu vou usar aqui para fazer essa demonstração, né? Os conhecimentos que eu vou usar para fazer essa demonstração. Teorema de Pitágoras, a ideia de ângulo central e ângulo escrito, certo? Aqui no canal eu já fiz a demonstração do Teorema de Pitágoras, foi a aula passada, e ângulo central e ângulo escrito, certo? Foi as duas últimas aulas que eu postei aqui na playlist. Então dá uma olhada lá para você entender melhor a demonstração aqui hoje, certo? Mas aqui a demonstração é bem simples, tranquilo? Então eu vou fazer a demonstração de duas maneiras diferentes. Então, a primeira demonstração, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma circunferência aí, certo? Você vai fazer uma circunferência, lembrando, né, que o que é a relação fundamental da trigonometria? É essa relação aqui, ó. Que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tranquilo? Então, o seno ao quadrado de um certo ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Nesse caso aqui eu coloquei alfa. Então, esse cara aqui é a relação fundamental da trigonometria. Beleza? Então, vou fazer a primeira demonstração. Então, você faz uma circunferência aí, certo? Vai fazer uma circunferência aí. Então tá aí a circunferência. Você vai fazer o eixo dos cosseno e o eixo do seno, certo? Então tá aqui o eixo dos cosseno e o eixo dos senos. Beleza? Bom, essa circunferência é uma circunferência especial, porque o raio dela vale 1. Então essa circunferência ela tem um raio unitário, ou seja, o raio vale 1. Tranquilo? Aí o que você vai fazer? Você vai abrir um certo ângulo aqui, certo? E vai chamar esse ângulo aqui de alfa. Então tá aqui, ó. Então esse ângulo aqui vale alfa. E o raio dela vale 1, porque ela é uma circunferência de raio unitário. Tranquilo? Aí o que você vai fazer? Você vai descer uma altura aqui, certo? Quando você desce uma altura, vai surgir aqui um triângulo retângulo, né? Porque a altura, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, certo? Então você tem esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo, beleza? Aí, se você aplicar o cosseno e o seno nesse triângulo retângulo aqui, quem é a altura desse triângulo? A altura desse triângulo é o seno de alfa. E o cateto, a base aqui desse triângulo aqui, esse cateto aqui, o outro cateto, ele vale cosseno de alfa, certo? Se você quiser, você pode fazer aí passo a passo, certo? Você pode pegar esse triângulo retângulo aqui, desenhar aqui do lado. Se você quiser fazer passo a passo aí para entender melhor, então você faz o triângulo aqui, ó, certo? Aqui vale 1, aqui vale alfa. Aí você chama esse cara aqui, ó, de K e esse cara aqui de X, certo?
Aí aplica o cosseno e o seno nesse triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Se você aplicar o seno, o que é o seno? O seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de alfa é cateto oposto vale K, e a hipotenusa vale 1. Portanto, K é igual a seno de alfa, certo? Aqui eu estou fazendo um passo a passo, certo, pessoal? Para vocês entenderem melhor aí a situação. Mas eu já chamei aqui, ó, eu já chamei aqui de seno de alfa e o outro cateto aqui de cosseno de alfa, certo? Só que você pode fazer passo a passo. Você pode pegar esse triângulo retângulo, colocar aqui, aí você, a partir de agora, você chama esse cara aqui de K e esse cara aqui de X. Aplica o seno e o cosseno e você vai achar o valor aqui, ó. O K, que é a altura desse triângulo aqui, vale o seno de alfa. Eu já coloquei aqui, ó. Se você aplicar o cosseno, vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. Portanto, x é o cosseno de alfa. Tá aqui, ó, cosseno de alfa. Tranquilo? Bom, aí você tem esse triângulo retângulo, agora é só aplicar Pitágoras. É bem tranquilo, né, essa demonstração. Aí você aplica Pitágoras. Então, aplicando Pitágoras, vai ficar 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado, só que x ao quadrado a gente viu aqui, ó, vale cosseno de alfa ao quadrado. Vale cosseno de alfa, né? Só que eu vou levar ao quadrado aqui. Então, cosseno de alfa ao quadrado mais o k ao quadrado. Só que o k vale seno de alfa. Então, seno de alfa ao quadrado, certo? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Aí 1 ao quadrado fica 1. E aí vai chegar na relação fundamental da trigonometria, certo? Aqui, ó, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Vamos destacar aqui. Então tá aí, como queríamos demonstrar, certo? Então tá aqui a primeira demonstração, beleza? Agora eu vou para outra demonstração, certo? A outra demonstração você vai novamente fazer uma circunferência. Você vai novamente fazer uma circunferência. Então tá aí a circunferência. E aí você faz aí o eixo, o seno e o eixo do cosseno. Não, aqui não vai precisar, né? Aqui é o seguinte. Aqui você não vai fazer o eixo. Aqui você vai fazer o seguinte. Você tem uma circunferência aí, certo? Aí você vai desenhar um triângulo inscrito de tal maneira que um dos lados desse triângulo é o diâmetro da circunferência.
Então você vai fazer um triângulo inscrito nessa circunferência, de tal maneira que um dos seus lados é o diâmetro da circunferência. Certo? Então, esse lado aqui desse triângulo é o próprio diâmetro dessa circunferência. Então, se faz um triângulo inscrito de tal maneira que um dos lados desse triângulo é o diâmetro da circunferência. Tá aqui, ó. Esse cara aqui é o diâmetro da circunferência, certo? Aí, colocar aqui A, B, C. Tranquilo? Bom, esse triângulo aí ABC, de vértice ABC, que está inscrito na circunferência, esse cara aí, ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo aqui, na aula passada eu fiz a demonstração de ângulo central e ângulo inscrito, dá uma olhada lá. Esse cara aqui, ele é um ângulo inscrito, certo? E ele está olhando esse arco aqui, ó, certo? Só que esse arco aqui vale 180. Por que que esse arco aqui vale 180? Porque ele é metade da circunferência, pessoal. Esse lado desse triângulo aqui, ó, é o próprio diâmetro da circunferência. Então, ele corta a circunferência em duas partes iguais. 180 para esse lado aqui e 180 para o outro lado, certo? Então, o arco CB, o arco CB vale 180, certo? Novamente, por que que o arco CB aqui vale 180? Porque esse cara aqui é o diâmetro, certo? Então esse cara aqui é metade da circunferência, porque o total é 360 graus, né? Se esse cara aqui é o diâmetro, então esse arco aqui vale 180, certo? Então um arco CB, 180 graus. Só que se esse arco aqui vale 180, o ângulo inscrito ele é metade do arco. Então se aqui vale 180, aqui vale 90. Então esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Chama esse cara aqui de 2α, o arco. Então o arco AB vale 2α, certo? Então a partir de agora eu chamei o arco AB, esse arco aqui, ó, de 2α, tranquilo? Se o arco AB é 2α, então esse arco aqui, ele é 180 menos 2α, certo? Por que 180 menos 2α? Porque eu tenho 180 aqui, então desse outro lado aqui, o arco CB, o arco CB aqui é 180. Só que aqui vale 2α, certo? Esse arco aqui vale 2α. Então vai ficar o total, que é 180, menos 2α. Aí vai ser o arco CA. Então o arco CA, ele vale 180 menos 2α. Tranquilo? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar do centro da circunferência e vai ligar no vértice A aqui. Então aqui, ó, centro da circunferência. Vai ligar aqui no vértice A. Tranquilo? Não é difícil você perceber que esse cara aqui é o raio, aqui também é raio, e esse cara aqui é raio, certo? Daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio. Tranquilo? Bem de boa isso daí, né? Bom, então, esse ângulo aqui,
ele é um ângulo central. E o ângulo central, ele é igual ao arco, certo? Ele é igual a esse arco aqui. Então, se esse arco aqui vale 2α, o ângulo central vale 2α. Então, esse ângulo aqui, ó, vale 2α. Beleza? Só que, perceba o seguinte. O triângulo OAB, que a partir de agora eu estou chamando o centro da circunferência de ponto O. Então, o triângulo OAB, ele é isósceles, porque ele tem raio, raio, ele tem dois lados iguais. Se ele é isósceles, esse triângulo aqui, ó, se esse triângulo ele é isósceles, se eu traçar uma altura aqui, no triângulo isósceles, quando você traça a altura, ela é a altura e ela é bissetriz também, e ela corta a base ao meio, certo? Então, quando eu traçar uma altura aqui, ela é a altura bissetriz e vai cortar a base ao meio, certo? Então vamos fazer isso daí. Traçar uma altura aí. Eu vou apagar esse 2α, porque quando eu traçar uma altura aqui, ó, quando eu traçar uma altura, vai ficar alfa para um lado e alfa para o outro, certo? Porque se ela é bissetriz, ela corta o ângulo ao meio, tranquilo? Se eu aplicar o seno no triângulo esse ponto aqui, que é o pé da altura, vou chamar de ponto E, tranquilo? Então a partir de agora vale E. Então o triângulo OIB, vou aplicar o seno, certo? Então vou aplicar o seno no triângulo OEB. Aplicando o seno aqui, vai ficar o seno de alfa. Quem é o seno de alfa? É cateto oposto pela hipotenusa. Só que o cateto oposto, ele é metade, né, da base, certo? O segmento A aqui, AB, ele vai ser metade. Então eu escrevi assim, ó. O segmento AB, certo? É o segmento AB, só que é metade. Então o segmento AB dividido por 2, certo? Tranquilo? Porque o segmento AB aqui, ó, quando eu tracei a altura, cortou a base no meio. Então é metade. Então esse cara aqui, ó, ele é AB por 2. Tranquilo? Então quem é o seno? É o cateto oposto, que é esse cara aqui, pela hipotenusa. Então vai ficar esse cara aqui dividido por R. Aí eu vou ter uma divisão de frações. Certo? Eu tenho uma divisão de frações aqui. Se eu manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, vai aparecer um R aqui no denominador, certo? Então vai ficar o R aqui, ó. Certo? Então vai ficar aqui AB dividido por 2R é igual ao seno de alfa. Vou passar esse 2R multiplicando o seno de alfa, vai ficar aqui o segmento AB é 2 vezes o raio seno de alfa. Tranquilo? Vou deixar esse cara quieto aí. Agora eu sei o segmento AB. O segmento AB vale 2R seno de alfa. Vou fazer a mesma ideia o triângulo OCA. Por quê? O triângulo OCA também é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque ele tem raio aqui e raio aqui. Tem dois lados iguais. Então esse cara aqui, ó, ele também é isósceles, certo? E o ângulo central dele, o ângulo central vale o mesmo valor que o arco. 180 menos 2α, certo? Só que eu vou traçar uma altura. Se eu traçar uma altura no triângulo isósceles, você já sabe que a altura ela é bissetriz e divide a base ao meio, certo? Então,
vamos traçar a altura aqui, ó. Então vou apagar esse 180 menos 2 alfa, porque quando eu colocar a altura aqui, esse ângulo vai dividir ao meio, certo? Então vamos colocar a altura aqui. Aí a altura. O ângulo central não é 180 menos 2 alfa, só que eu dividi o ângulo ao meio. Então vai ficar 90 menos alfa para cada lado. 90 menos alfa. Então vai ficar 90 menos alfa aqui, 90 menos alfa aqui, certo? Não vou colocar aqui para não poluir muito a imagem, vou colocar só aqui embaixo, tranquilo? Aí o pé dessa altura aqui, ela corta a base ao meio, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D, certo? Ponto D. Então, aplicando o seno no triângulo ODC, então o triângulo ODC, certo? Triângulo ODC. Aplicando o seno aqui, vai ficar aqui o seno de 90 menos alfa. Isso daqui é igual cateto oposto, né, que é a base, ou seja, esse cara aqui, ó, é o segmento AC dividido por 2, certo? Então aqui é o segmento AC dividido por 2, certo? Que é cateto oposto pela hipotenusa. Aí você vai ter um raio dividindo. Então o raio vai aparecer aqui, ó. Porque eu vou ter divisão de frações. Quando eu conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vai aparecer esse cara aí, beleza? Bom, esse cara aqui você já conhece, né? Pessoal, esse cara aqui eu já fiz a demonstração, foi a minha primeira videoaula nessa playlist aqui de demonstração, certo? Lá eu falei da soma e da subtração de arcos para o seno, cosseno e tangente. Eu fiz essa demonstração aqui, certo? Só que se você quiser desenvolver esse cara aqui, você pode desenvolver ele, certo? Esse cara aqui, ele é o seguinte, ó, ele é o seno de 90 vezes o cosseno de alfa menos o cosseno de 90 vezes o seno de alfa, certo? Então esse cara aqui, é esse cara aqui, ó, já fiz a demonstração lá, se você não viu, dá uma olhada lá, beleza? Cosseno de 90 é zero. Esse cara aqui zera tudo, certo? E o seno de 90 é 1. Então vai ficar o cosseno de alfa. Então o seno de 90 menos alfa é o cosseno de alfa, tranquilo? Quando eu passar esse 2R multiplicando, então vai ficar aqui o segmento AC é 2R cosseno de alfa. Tranquilo? Bem de boa, né? Bom, então qual que é a ideia aqui? Você faz uma circunferência, faz um triângulo inscrito de tal maneira que um do lado desses triângulos é exatamente o diâmetro dessa circunferência. Então você vai ter um triângulo retângulo, certo? Aí você traça aqui, pega do centro da circunferência até o vértice A, traça uma reta aqui, ó. Você vai ter dois triângulos isósceles, e aí você aplica a relação seno para cada um deles, certo? E aí você vai achar que o segmento AB é 2R seno de alfa e o segmento AC é 2R cosseno de alfa, tranquilo? E agora? Agora acabou o exercício, né? Acabou a demonstração. Eu particularmente, eu gosto, eu acho, né, essa demonstração mais elegante do que essa daqui, né? Porque essa demonstração aqui ela é mais simples, só que ela atende aí a expectativa, né? Dá para entender bem aí da onde vem essa relação, se você fazer essa demonstração aqui. Eu gosto mais dessa demonstração aqui, porque você acaba revendo vários conceitos, né? Você acaba lembrando de subtração de arcos, você tem que lembrar de
triângulo isósceles. Então você acaba vendo outros assuntos. Então eu acho mais interessante essa demonstração aqui. Depois você deixa aí nos comentários qual das duas você prefere aí. De qualquer maneira, eu estou fazendo as duas para você ter um conhecimento mais aprofundado sobre isso daqui, certo? Para você, quando você for fazer a demonstração aí para alguém, você ter dois caminhos diferentes para fazer a mesma, chegar no mesmo resultado, né? Você ter dois caminhos diferentes. Você vai saber fazer duas demonstrações aí diferentes, beleza? Bom, então vamos lá. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, agora eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, certo? Porque ele é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar Pitágoras. Então vai ficar a hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa ao quadrado? A hipotenusa é esse cara aqui, ó. Vale 2R, né? Aqui vale R mais R. Então, 2R ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Qual é o outro cateto aqui, ó? É o AB ao quadrado, só que AB é 2R seno de alfa, 2R seno de alfa, tudo isso daqui ao quadrado, mais o AC ao quadrado, 2R cosseno de alfa, tudo isso daqui ao quadrado, certo? Aqui vai ficar 4R ao quadrado, aqui vai fazer a distributiva, né? Vai ficar 4R ao quadrado seno ao quadrado de alfa, mais 4R ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Tranquilo? Como o R não é... O R é diferente de zero, né? Por que o R é diferente de zero? O R é diferente de zero porque ele é o raio da circunferência. Então eu posso simplificar, né? Então simplificando o R ao quadrado e simplificando o 4 também, porque o 4 tem todos os fatores, né? Então, dividindo por 4R ao quadrado aqui sobra 1, né? Porque 4R ao quadrado dividido por 4R ao quadrado dá 1. Dividindo por 4R ao quadrado aqui, esse cara vai embora, sobra 1 vezes o seno ao quadrado de alfa, que é igual a seno ao quadrado de alfa. Dividindo esse cara por 4R ao quadrado, vai ficar 1 que multiplica cosseno ao quadrado de alfa, que é cosseno ao quadrado de alfa. Certo? Portanto, tá aí a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa. Esse cara aqui é igual a 1. Beleza? Então tá aí, pessoal. Duas maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado. Duas demonstrações aí bem interessantes. A primeira um pouco mais simples, né? E a segunda aqui um pouquinho mais elaborada, né? Mas nada muito complicado. Mas tá aí, as duas demonstrações, certo? Então tá aí, ó, como queríamos demonstrar. Eu queria me aprofundar só mais um pouquinho para me achar, a partir dessa relação aqui, achar outras relações, que é secante, cossecante, cotangente, tangente. Tranquilo? Então, eu vou apagar a lousa, se você quiser tirar um print, certo? Para mim achar, a partir dessa relação aqui, as outras relações, beleza? Então vou apagar a lousa, tira um print aí, que eu vou achar as outras relações, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Apaguei só uma parte aqui porque é coisa rápida, certo? É uma coisa bem rápida aí. Bom, você não precisa ficar decorando essas outras relações, certo? É só você lembrar dessa daqui. Você lembrou dessa daqui, já era. Você chega nas outras, beleza? Então, é o seguinte. Eu vou repetir aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, certo? Aí o que você vai fazer? Divide todo mundo pelo seno. Só isso.
Então aqui você vem aqui, ó, divide pelo seno ao quadrado de alfa, divide pelo seno ao quadrado de alfa, divide pelo seno ao quadrado de alfa, certo? Eu não estou alterando nada porque tudo que eu estou fazendo de um lado, estou fazendo do outro. Seno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de alfa é 1. Cosseno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de alfa é a cotangente, que é o inverso da tangente, porque a tangente é o seno de alfa pelo cosseno de alfa, certo? Como aqui está o cosseno ao quadrado de alfa pelo seno ao quadrado de alfa, então vai surgir o inverso, né? Que é a cotangente. A cotangente é o inverso da tangente. Então esse cara aqui é a cotangente ao quadrado de alfa. Esse cara aqui é igual. Aí 1 sobre seno ao quadrado de alfa é a cossecante. A cossecante ao quadrado de alfa. Então tá aqui a primeira relação. Certo? Perceba que você não precisa ficar memorizando isso daqui, né? É só você lembrar dessa daqui, e aí você divide todo mundo pelo seno ao quadrado de alfa, e você chega nessa relação aqui, beleza? Agora você vai fazer o seguinte, você vai dividir todo mundo pelo cosseno ao quadrado de alfa. Então vou repetir aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa, mais o cosseno ao quadrado de alfa. Esse cara aqui é igual a 1. Agora divide todo mundo pelo cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, certo? Seno ao quadrado de alfa pelo cosseno ao quadrado de alfa é a tangente ao quadrado de alfa. Tangente ao quadrado de alfa. Mais cosseno ao quadrado de alfa pelo cosseno ao quadrado de alfa é 1. Isso daqui é igual a 1 pelo cosseno ao quadrado de alfa é a secante ao quadrado de alfa. Então, secante ao quadrado de alfa. Então tá aí, pessoal. Certo? Bem tranquilo aí, né? Chegar nessas relações aqui, não precisa ficar decorando. Só lembrar disso daqui, você chega nas outras aqui, ó. Então tá aqui a primeira relação e a segunda relação. Certo? Como queremos demonstrar. Então é isso daí, pessoal. Se você não é inscrito no canal ainda, é importante que você se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui no YouTube e para ajudar o canal a crescer aqui, para esse conteúdo chegar para outras pessoas, beleza? Deixa aí no comentário o que você achou, se você curtiu a primeira demonstração ou a segunda demonstração e o que você achou do vídeo. E se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu tiro sua dúvida também. E não se esqueça, é claro, de deixar o joinha aí, beleza? Então é isso daí, pessoal. Vejo vocês até a próxima. Um abração aí, bons estudos e firme e forte, beleza? Então é isso daí.